Oi, pessoal. Para você que está chegando aqui agora, eu sou a professora Cris Lima, professora de português, e estou aqui para descomplicar a sua vida na escola, tá? Sabe aquelas regrinhas da gramática da língua portuguesa que você estuda, estuda, estuda e não consegue aprender? Eu estou aqui para te ajudar nisso. Então, hoje nós vamos aprender vozes verbais, porque aqui, galera, aqui a gramática é sem medo. Então, vamos aprender juntos? Então, chegamos nesse assunto, é um assunto que é muito cobrado em língua portuguesa, tá? É um assunto também muito tranquilo, eu acho que é um assunto assim que se você pegar as dicas que eu vou dar aqui, não tem como errar o assunto vozes verbais. Então, para começar, vozes verbais é o efeito que o verbo faz, é a ação que ele faz naquele momento, naquela oração. E dependendo do tipo de ação que está envolvendo o verbo ali, tá? O sujeito ele pode mudar a posição dele, tá? Diante da situação que é proposto naquele verbo, tá? Então nós temos maneiras diferentes de olhar para esse sujeito agora. Nós primeiramente, né, nós fomos lá, aprendemos a classificar o tipo de sujeito, vimos que o sujeito pode ser simples, composto, desinencial, pode até ter um sujeito aí indeterminado, inexistente e até uma oração sem sujeito. Só que agora você vai trabalhar com o momento do sujeito ali, não é a classificação dele. Então você vai ver que em determinados momentos, ou melhor, em determinados verbos, de acordo com aquela ação verbal, o sujeito ele faz um papel diferente ali na oração. Ele pode simplesmente fazer um papel de praticar uma ação, é ele que faz a situação, tá? Nós chamamos de um sujeito, desse tipo de sujeito agente, é ele que comanda a situação, ele vai lá e pratica a ação proposta pelo verbo, tá? Nós temos também um outro jeito de olhar para o sujeito, aquele sujeito que não pratica, ele recebe a ação, ele sofre aquela ação, então ele não faz, é ele quem recebe. Esse sujeito nós nomeamos de sujeito paciente, ok? E tem também aquele sujeito que ele pode fazer os dois momentos, ele pode praticar a ação e sofrer a ação consigo mesmo. O que ele está fazendo com ele próprio, tá? Então ele pratica e sofre a ação, recebe essa mesma ação proposta pelo verbo. Então, você está aprendendo a voz verbal ali. Quando o sujeito é o agente, ele pratica. Quando o sujeito é paciente, ele recebe. E quando ele pode fazer das duas maneiras. Ele pode tanto praticar com ele mesmo, quanto ele pratica, então ele recebe a ação, tá? Ele sofre aquela ação, tá? E agora nós vamos trabalhar com os tipos de vozes verbais que nós temos. Eu vou exemplificar aqui no quadro e você vai desfazer tudo comigo para entender como que funciona a voz verbal nesses tipos de orações. E eu selecionei alguns exemplos, né, do nosso momento, o que nós estamos vivendo, no que está bombando na internet, que eu tenho certeza que se você não experimentou o tal do morango do amor, né, você teve vontade de experimentar. E os exemplos têm a ver com isso, tá? Porque eu gosto da nossa atualidade, é o nosso momento e eu acho que tem tudo a ver. Então eu preparei exemplos sobre o morango do amor e você vem comigo agora aprender vozes verbais. E o primeiro exemplo é: a confeiteira preparou o morango do amor. Vamos olhar para o verbo preparar. Vou grifar aqui para vocês, verbo preparar. Preparou, tá? A confeiteira preparou. Então você faz a pergunta para achar o sujeito, é a primeira dica que eu vou te dar para não errar a voz verbal. Então você pergunta: quem, né? Quem preparou? Ó, quem preparou? A confeiteira, tá? Então temos aí um sujeito, tá? Sujeito, a confeiteira. Bom, agora vamos lá. Esse sujeito, ele está praticando a ação de preparar alguma coisa ou ele está recebendo a ação? Se a confeiteira preparou, é ela quem fez, certo? Então eu tenho aqui um sujeito agente. Sujeito agente. Tá? Esse agente é junto, porque eu estou falando de um sujeito que pratica a ação, é um sujeito que nós nomeamos como agente. É ele que comanda a situação, é ele que está fazendo a ação. Então, nós chamamos de sujeito agente. Quando isso ocorrer, o sujeito está praticando, é ele quem faz a ação, nós chamamos, então, de voz ativa. Tá? Então, este exemplo está na voz ativa, porque o sujeito é quem pratica a ação. Ponto. E agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos inverter
essa oração, vamos fazer assim, ó, em X, inverter para você transformar isso num sujeito paciente. Como que eu faço isso? Eu vou pegar o início, tá? Que é a confeiteira, eu vou jogar pro final. Vou pegar o final aqui, que é morango do amor, e vou jogar no início. Como que fica, professora? Vamos fazer aqui junto comigo. Olha só. O morango do amor. E agora que vem a questão do verbo. Eu usei o verbo preparar, tá? No pretérito. Veja bem, ele preparou, ela preparou. Eu tenho que manter o tempo, eu tenho que ficar atenta a isso. Vou manter o tempo verbal. Preparou. Só que agora é o morango do amor. Ele não está praticando, ele está recebendo. Então eu vou transformar um verbo em uma locução verbal. Então o morango do amor foi preparado, veja bem, locução verbal, 2 verbos, um auxiliar e um principal. Então eu vou colocar o morango do amor foi preparado pela confeiteira. E olha só como é que ficou este exemplo. O morango do amor foi preparado pela confeiteira. Vejamos, eu transformei um verbo, tá? Como eu transformei, eu tive que colocar uma locução verbal. Eu mantive, eu tenho que manter o pretérito, tá? Se a oração estiver no pretérito, eu mantenho. Então, algo do passado, eu continuo no passado. Ela preparou, ela já preparou. Ela não está preparando agora. Isso é muito importante, porque às vezes o aluno erra isso, a questão do tempo verbal. Eu preciso ficar atenta, tá? E eu transformei agora, eu vou fazer aquela perguntinha básica que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui para achar o sujeito. Então, quem, é a mesma pergunta, quem foi preparado? Quem foi preparado? O morango do amor. O morango do amor. Achei o meu sujeito. Vejamos, o sujeito, ele está em um outro momento aqui. É outro sujeito, outro momento. Quem foi preparado? O morango do amor. O morango do amor fez alguma coisa? Ele praticou alguma coisa? Não. Ele está recebendo a ação de ser preparado, sofrendo a ação de ser preparado. Então, eu tenho aqui um sujeito paciente. Então, eu vou colocar como sujeito paciente. Por que paciente? Porque ele está sofrendo ação. Então, quem sofre ação, quem recebe ação, nós chamamos de sujeito paciente. E quando isso ocorrer, nós temos uma voz, que é a voz passiva. Voz passiva. Ok? Ah, sim, voz passiva. A voz passiva, nós temos 2 tipos de passivas aí. Nós temos a voz passiva analítica, que é este modelo que eu coloquei aqui, tá? Como que funciona a voz passiva analítica? Eu tenho que ter um sujeito paciente, que está recebendo a ação, e tenho que ter uma locução verbal, olha, foi preparado. E muitas das vezes, tá? Não é obrigatório ter, mas sempre você vai observar momentos, né? Que vai ter o agente da passiva, que é o pela confeiteira nesse caso. Pela confeiteira, nós chamamos de agente da passiva, quem faz o sujeito sofrer a ação, tá? No caso, ele sempre vai ter preposição. Normalmente vai vir com pelo, pela, por, tá? Nesse caso é pela confeiteira, eu tenho aí um agente da passiva. Apenas isso. Então eu falei de uma voz, né? A voz passiva analítica é desse jeito. Verbo, locução verbal, sujeito, paciente, recebendo ação. E muitas das vezes vai ter o agente da passiva, que fica localizado logo no final, preposicionado. Então eu tenho a voz passiva analítica. E aí, pessoal, viu que é fácil encontrar a voz passiva analítica? Coloquei aqui o exemplo. Então, o morango do amor foi preparado pela confeiteira. Olha essa dica aqui para você não esquecer da passiva analítica. Olha só. SP mais LV mais AP, igual a voz passiva analítica. Ó, sujeito paciente, locução verbal, mais agente da passiva. Eu tenho esses 3 itens aqui? Tenho, tá? Então, eu tenho uma voz passiva analítica. Não tem como falhar. Gravem isso aqui e você vai ter uma voz passiva analítica. Não tem como errar isso, gente. Agora, como eu falei para vocês, a voz passiva, ela tem 2 tipos. A analítica, tá? Que eu vou usar a locução verbal. Agora nós temos a passiva sintética. A passiva sintética é um outro jeito de se falar a mesma coisa. Então, essa voz passiva analítica, né, ela é um pouco maior, ela é ampla, né? Uma oração mais ampla aí. Nós vamos enxugar ao máximo, vamos reduzir
tá? E simplificar. Eu posso dizer, por exemplo, preparou-se o morango do amor, tá? E quando eu pego o verbo continua sendo o verbo preparar, só que eu vou inserir ali o C, que é a partícula apassivadora. Eu fiz até um coraçãozinho aqui no C, que é para você não esquecer. C, olha, S, S de sintética. Então, toda voz passiva sintética, prof, tem que ter a partícula apassivadora, que é o C, sim, e a resposta é sim. Tem que ter. Então, ela é passiva sintética por o sujeito continuar sofrendo, entre aspas, a ação, porque morango do amor continua sendo preparado, tá? Ele está sofrendo, ele está recebendo essa ação, só que agora de maneira diferente. Eu não tenho quem está fazendo a ação. Eu só disse que ele foi preparado, o morango foi preparado. Então, preparou-se o morango do amor. E se você notar, a voz passiva sintética, ela fica mais formal, numa linguagem mais formal. E a analítica, conforme a gente fala, numa informalidade aí. Então, você vai entender as duas maneiras estão corretas. Mas a gente observa que aqui é numa linguagem mais informal, né? E aqui, na passiva sintética, uma linguagem mais formal de se falar a mesma coisa. Então, ativa, passiva analítica, passiva sintética. Está faltando mais aí? Tá, nós vamos ver outras duas vozes para fechar essa aula de hoje. Pessoal, agora vamos verificar um outro formato de sujeito aí. Esse tipo de sujeito agora, ele está praticando a ação e recebendo a ação com ele mesmo. Então, é aquele momento que você faz, pratica consigo. Tá? É esse tipo agora que nós vamos ver. E nós vamos ver também que tem a presença do ser, só que agora ele não é uma partícula, agora ele é um pronome reflexivo, que é quando você faz alguma coisa com você mesmo. Então você está praticando e ao mesmo tempo está sofrendo ação. Exemplo, a confeiteira se dedicou para fazer o morango do amor. Quem se dedicou? A confeiteira. Então eu fiz a pergunta para achar o sujeito. Observo que a confeiteira, ela se dedicou, ou seja, ela praticou a ação consigo mesma, aquela ação de se dedicar para fazer alguma coisa. E ela está fazendo uma ação e, como ela está fazendo com ela mesma, logo ela está recebendo a ação de se dedicar e está dedicada à situação, tá? Que é a situação de preparar, fazer o morango do amor para vender e tal. Então, a confeiteira se dedicou, ela está praticando e ela está recebendo uma ação, que é a ação de se dedicar. Então, nós temos aí um sujeito que ele é agente e paciente ao mesmo tempo. Portanto, ele faz uma ação com ele mesmo. Ok? Então, perante tudo isso, eu tenho uma outra voz, que é a voz reflexiva. Então, é só você lembrar que esse sujeito é agente paciente, ele está praticando a ação e ele está recebendo a ação. Voz reflexiva. Vamos para a última voz verbal, então, que nós vamos ver hoje. E agora chegamos ao final da voz verbal aí. Vamos lá. Olha esse exemplo. As confeiteiras se cumprimentaram na entrega do morango do amor. Quem se cumprimentou? Né? Ou quem se cumprimentaram? As confeiteiras. Então, eu estou falando de mais de uma confeiteira. Uma cumprimentou a outra. Tá? Tinham mais pessoas trabalhando no morango do amor. Eu entendo como isso. Uma cumprimentou a outra. Pô, trabalho entregue, fizemos tudo. Tá? Comemorando ali a entrega do morango do amor. Tá? Então, uma cumprimentou a outra, vamos lá, o sujeito aí praticou a ação de cumprimentar e também recebeu a ação de ser cumprimentada. Há uma troca, entendeu? Porque aí nós estamos falando de uma confeiteira cumprimentando a outra, tá? Nós temos aí um sujeito que é agente e paciente ao mesmo tempo. Então, essa voz é reflexiva, mas o que difere da voz reflexiva quando o sujeito faz com ele mesmo é que aqui ele está fazendo com o outro. E o outro está fazendo com ele, tá? Há uma troca. Então, isso acontece porque nós estamos numa outra voz, que é a voz reflexiva recíproca. Reciprocidade não é isso? Não é troca? Então, você vai lembrar do que é reciprocidade para não esquecer da voz reflexiva recíproca. Vejamos o que é mais importante nela. Olha só, o sujeito ele vai estar, normalmente, ele vai estar no plural, como as confeiteiras, tá? Ou pode ser sujeito composto, por exemplo, a confeiteira e o padeiro se cumprimentaram. Então, eu coloquei aí dois núcleos, sujeito composto. Então, pode haver. Então, um está cumprimentando o outro. Tá? Nessa reciprocidade aí, nós temos também a voz reflexiva recíproca. Então, o sujeito pode estar no plural, pode ser um sujeito composto, tá? O pronome reflexivo, ele vai aparecer aqui, olha só, tá? Como o se, por exemplo. Nós temos a troca na ação, a troca ele pratica, ele recebe, ok?
E temos o agente paciente, que é aquele que pratica e recebe a ação. Então, se eu for conferir tudo isso e tá ok, eu tenho uma voz reflexiva recíproca. Acabou aí. E era isso que estava faltando para a gente fechar com chave de ouro, tá? Eu tenho certeza que esse assunto está sendo molezinha para você que está estudando detalhadamente cada exemplo. E aí, gostaram desse assunto? Aposto que é um assunto tranquilo para você, né? Porque esse assunto é um dos mais fáceis da gramática da língua portuguesa. Se você também acha isso, comenta aí. Deixe seu comentário. E se você quer mais dicas, quer vídeo sobre outros assuntos, deixe seu comentário também. Vamos dar sugestões para a professora que está iniciando esse canal agora. Praticamente sou nova aqui, né? E aí, não deixe de se inscrever no meu canal para eu continuar me aperfeiçoando e trazendo mais dicas da gramática da língua portuguesa. E até a próxima, porque aqui a gramática é sem medo.